E se tudo der certo? E se eu alcançar tudo o que eu desejo? E se for muito bom para mim? E se estiver chegando para mim muito mais do que posso pensar ou imaginar? E se todas as minhas necessidades forem, de repente, supridas em glória? E se eu nunca ficar doente? E se eu tiver saúde perfeita continuamente? E se eu ainda viver muitos e muitos anos? E se estes anos forem os melhores da minha vida? E se somente coisas boas acontecerem para mim? E se os caminhos que escolhi foram os caminhos certos? E se eu tiver os melhores resultados? E se eu tiver uma boa sorte? E se eu ficar a maior parte do meu tempo focada no momento presente? E se eu enxergar os pequenos detalhes de tudo o que me cerca? E se eu começar a apreciar muitos destes detalhes? E se eu reconhecer como importante o que está em minha volta? E se eu me manter em estado de gratidão e atenção plena? E se eu me manter no estado de alegria? E se eu escolher perdoar? E se todas as coisas estiverem cooperando para o meu bem? E se agora eu respirar lenta e profundamente? E se eu segurar o ar nos meus pulmões por alguns segundos? E se eu esperar mais alguns segundos antes da próxima respiração? E se eu viver uma vida longa e feliz? E se as pessoas que amo estiverem sempre por perto? E se eu começar a apreciar o vento e a chuva? E se uma colheita farta chegar agora em minha vida? E se eu falar com minhas células e disser: tudo está bem? E se eu me olhar com amor e respeito? E se minha presença alegrar o ambiente ao meu redor? E se eu for uma presença desejada? E se eu pensar continuamente naquilo que desejo? E se o que mais desejo já estiver chegando para mim? E se eu não desistir? E se eu acreditar que tudo está bem? E se eu paro de repetir o que não quero que se manifeste? E se eu falar o meu desejo e ele se realizar? E se eu não der atenção ao medo? E se eu for grata pelo que tenho agora? E se eu me permitir ser feliz? E se cada parte de mim já sentir a realização do meu bem? E se o que estou imaginando der certo? E se for incrível? E se de repente tudo mudar para melhor? E se eu fiz a escolha certa? E se eu escolher sorrir mais e mais? E se eu tiver a vida dos meus sonhos? E se eu puder ter tudo o que eu desejo? E se a vida for só flores para mim? E se do nada tudo começar a dar certo? E se eu ainda for viver o extraordinário? E se eu confiar e descansar? E se? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Se de alguma forma você foi edificado com estas palavras, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que você queira abençoar.